sou a Chiara Passoni, eu tenho 16 anos e eu estou no 3º ano do ensino médio da Escola Nossa Senhora das Graças. Que o homem, ele se achava tudo e que sozinho ele conseguia tudo o que ele conseguiu. Sendo que, às vezes, a gente tem que olhar em volta da gente, ver que as pessoas que estão em volta, elas ajudam a gente a ser quem a gente é. Então, a gente não está sozinho nesse mundo e a gente precisa considerar e mostrar para as pessoas que a gente se importa com elas e ver o que elas fazem por nós. Algumas não sejam verídicas, a gente pode ver que as mulheres conseguem sim fazer tantas coisas quanto os homens. E eu acho que falta isso, principalmente para as meninas, quando elas estão crescendo, ver que elas podem ser fazer coisas tão incríveis quanto os homens fazem. Porque eu acho que quantos heróis existem na história, mas quantas heroínas realmente existem? Acho que é uma coisa pra gente pensar. Meu nome é Adriane, eu sou mãe do Marcelo, do 6º A, e eu li o conto Carvões para a Lareira do Diabo. Eu achei esse conto muito interessante porque ele fala pra gente, a mensagem que fica é de que às vezes o caminho mais fácil nem sempre é o melhor. Mesmo quando a gente está desesperado, né, a gente tem que conseguir refletir e não ser tomado pela vontade de resolver logo o nosso problema. O conto A Pergunta é um conto indiano e ele é bem interessante, que ele traz consigo a imagem de que a mulher consegue combater as coisas do dia a dia dela, ao invés de somente reprimir. Por exemplo, quando o senhor, ele vai reclamar com ela, falando que ela fez uma coisa proibida, ela consegue se defender e ainda mostrar que ela não estava errada, que ela somente não sabia disso, que era uma lei. Olá, eu sou Gines Planas, pai do Ricardo Planas, e o conto que a gente leu foi A Mãe Vu. Esse conto trouxe para a gente um pouco de tradição, um pouco de destino e um pouco de falta de respeito, né? Mulheres protagonistas e mulheres sábias, eu acho que isso traz muito o lado do empoderamento feminino e é uma coisa muito legal, é uma coisa que tem que acontecer, é uma coisa que, para mim, são iguais os dois, tanto o homem quanto a mulher têm que ser considerados da mesma maneira. Meu nome é Inês, sou mãe do Sebastião do 6º ano B e o conto que eu li foi A Pergunta. Achei o conto bastante interessante, consegue-nos dar a ver um pouco as diferenças culturais que existem em vários países e fazer-nos visualizar uma forma de sabermos respeitar essas diferenças. Eu sou o Renê, pai da Manuela Éder do 6º ano A. No início do conto, mas aí no final ela se mostra uma pessoa extremamente articulada, com um discernimento e uma percepção muito grande do que realmente importa. Oi, eu sou a Bia, mãe da Maria Fernanda. Eu li o conto A Pergunta. Eu amei o conto, eu acho que a gente tem que parar mesmo para questionar as regras, as lendas, questionar por que elas existem e se fazem sentido pra gente. Eu achei o conto interessante. Acho que ele tem uma grande lição, que é: a gente não deve mudar quem a gente é ou querer mudar quem a gente é por causa dos outros ou do que a gente acha que os outros vão gostar na gente. Foi legal ter participado dessa pesquisa e boa aula para vocês. Colocado pelos meninos, mas sim o que era o destino, né? Todas as protagonistas como sendo as mulheres... Oh, meu...